Que é o que eu faço, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento de tecnologias para desenvolver vacinas, que é o mais caro, na verdade. O que é mais caro em tudo? É, É o conhecimento. claro. É a forma de desenvolver a tecnologia. Fazer mesmo a base, vacina deve ser barato. O problema a tecnologia que pertence. Por exemplo, muitas empresas que desenvolveram as vacinas, ou institutos, não necessariamente aquela tecnologia é a melhor, mas pertence a eles. Então eles vão investir naquilo. E nós temos uma cultura muito grande para produzir vacinas, mas para desenvolver a gente precisa investir muito mais. Como que é? A gente tem uma grande... Não temos a cultura de produzir vacinas, mas não desenvolver da base. A gente compra de fora sempre? Basicamente, vamos dar uma expressão, olha, os insumos farmacêuticos ativos, ou seja, aquela produtos para se produzir, a gente 95 a gente importa. Por quê? Porque é mais... Por quê? Porque o conhecimento quem produz é no exterior. Infelizmente, nós somos, cientificamente falando, nós somos condenados a consumir o produto científico do exterior. E isso nos faz um país refém. Pequeno. Refém total. E agora imagina, tudo que está em volta da gente. Isso é resultado de ciência e tecnologia. Claro. Um país hoje não tem condições alguma de se tornar competitivo se não tiver ciência, tecnologia e inovação forte. A gente vai viver de commodities? Commodities, para quem não sabe, são arroz, trigo, soja. A gente vai produzir petróleo bruto e importar o nosso petróleo refinado. A gente exporta laranja e compra o suco. Aí os países desenvolvem tecnologias para colocar o suco numa embalagem e nos vende incontavelmente vezes mais caro do que a gente exporta. Exatamente. E mesmo assim, para exportar commodities, para exportar produto, precisa de ciência e tecnologia. Exatamente, para estocar, para transportar. Para produzir, por exemplo. A Embrapa é um dos institutos de pesquisa mais espetaculares no planeta em agricultura. Do planeta, assim. Embrapa é espetacular. Se a gente consegue ter Embrapa, a gente consegue ter o ITA. A gente é da mesma geração, assim. Tem 39 anos. Então a gente cresceu falando, poxa, o ITA sempre... é complicado de entrar ali. Exatamente. A gente tem Butantan, a gente tem Fiocruz. Embraer, que está totalmente vinculado ao ITA, porque é pesquisa de tecnologia espacial. Então, assim, a gente tem tudo isso e a gente não consegue produzir a ciência de base, precisa importar. Então, assim, se a gente quer imaginar um futuro assim, no país competitivo, internacionalmente, e consequentemente dar uma condição local muito boa, não há possibilidade alguma de deixar ciência, tecnologia e inovação de fora. Eu sempre escutei falar, pelo menos não sei se é verdade, que na Amazônia tem a cura para muita coisa que está escondido lá e que se tiver pesquisa a gente acha muita coisa lá, né? Nós temos, na verdade, todas as condições para qualquer coisa. Nós temos a natureza e nós temos o cérebro brasileiro que tem algumas capacidades diferenciadas. Eu acho também. O poder de adaptação. E a gente é muito criativo. Por exemplo, eu trabalhava em Oxford. Onde desenvolver essa vacina de Oxford? Foi lá no Instituto Jenner. Foi onde eu fiquei 3 anos e meio. Fiquei, você estava lá em que ano? Eu fui de 2014 a início de 2018. Tá. Então, 3 anos e meio, assim, bem com essa correria do Instituto Jenner, o lugar que é o bambambam do planeta, assim, para vacinas. Perfeito. Eles são muito bons. O dinheiro vem da onde para essas pesquisas? Vem sempre do governo? Lá é público-privado. É público e privado? Sempre é. Quem que é o privado? São as indústrias farmacêuticas? Isso, exatamente. Porque, assim, para as indústrias farmacêuticas é muito bom ter conexão com o laboratório. Por exemplo, lá a gente... Imagina que a gente vai produzir algo. Eles têm um produto. Só que a maioria das empresas não tem a condição de teste experimental que nós, laboratórios, temos. Porque para você manter um laboratório com experimentação animal, para ter licença dos comitês de ética, é muito difícil. Investimento muito alto. Então, para a empresa, é muito melhor investir na universidade, testar os produtos dela e ter a parceria. Mesmo pagando para a universidade, dividindo, é muito melhor para eles. Só que aqui nós temos um grande problema.
nós temos o mau hábito de não patentear tudo que nós fazemos. Por que não patenteiam? Pô, os caras patenteiam Tudo. qualquer ideia. Até Tudo. ideia, né? É o principal. Eles não Patentear. patenteiam só produto, ideias. A gente publica, assim, eu não lembro o número exatamente que nós estamos no ranking de publicação, mas é uma publicação científica, é Sei. muito alto. Mas em compensação de patente, é muito lá embaixo. Caramba. Só que patente tem algumas questões. Para você patentear algo, ele tem que ser bom e quando você patenteia, você tem que manter a patente, você tem que ter gastos. E o que é que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem um investimento em ciência e tecnologia que nós temos o maior problema. As pessoas falam, tem que ter mais investimento em ciência e tecnologia. Tem, mas esse não é o problema. O problema da gente aqui é que o investimento da ciência e tecnologia ela é instável. Hoje, de repente, tem um investimento muito alto, que é muito bom. Daqui a um ano, o problema acabou, acabou entre aspas, a poeira baixou, a população não tem atenção, vai lá e corta ciência e tecnologia. Então a gente vive na gangorra. Quando a gente está desenvolvendo um copo que nem esse, a gente está produzindo o vidro e tal, está montando. Se corta no ano seguinte, se corta o investimento em ciência e tecnologia, a gente fica na metade. Então o problema maior não é ter o dinheiro para desenvolver. Não, já gastou todo esse dinheiro já para chegar até a gastou metade, dinheiro, que é perdido porque não termina o... Exatamente. E aí a gente fica nesse... Aí, posteriormente, quando a gente submete um projeto, nossos pesquisadores, tem que ser inovador. Isso aqui já não é inovador. Porque passou do tempo. A gente perdeu isso. Então, assim, a gente precisa ter início, meio e fim. A ciência, início, meio e fim. E aí a gente vai gerando para a sociedade o que é de mais valioso hoje do planeta. Na verdade, sempre foi, mas né? que é o resultado de ciência, tecnologia e inovação. É que a gente fica muito à mercê dos governos, né? Demais. A gente fica... Ideologia, governo, aí tem um que fica contra o outro, ele quer cortar as coisas do outro porque acha que é ideológico, aí vem o outro, quer cortar esse, começa sempre do zero e vai sempre destruindo, pelo menos vendo de fora, parece que é isso, Sim, né? Mas é muito isso. E outra coisa também que a gente tem é que parece que tem um grupo de... Agora surgiu o que a gente chama de mercado. O mercado é o grande Deus. Ou seja, parece que o investimento no Brasil tem que dar resultado financeiro imediato. E ciência, tecnologia e inovação não é assim. Claro que não. É longo, mas o que obtém é permanente. Poxa, a gente compra celulares caríssimos. O que é que nós temos de tecnologia? Quem não tem um celular nesse Brasil? A população mais pobre, claro. Mas nós temos mais celulares no Brasil do que pessoas. Então, assim, como assim a gente não tem pouquíssimo investimento tecnológico nisso? Computadores, medicamentos, como eu falei, poxa. Chega tudo pronto pra gente. E aí não tem como a gente competir. Como é que a gente vai competir se não tiver uma ideia, um projeto de desenvolvimento científico e tecnológico a longo prazo? Antigamente teve a ideia idiota de fechar o mercado e forçar o pessoal a comprar produto brasileiro, mesmo sendo ruim. Não deu certo. Vai dar. Porque o pessoal preferia trazer de fora, arranjar um jeito de contrabandear e tal. E aí quando chegava e comparava com o nacional, tem que incentivar. É o produto nacional competir com o exterior. Exatamente. E ser tão bom quanto ou que melhor. Nós temos condições de fazer isso. Você falou, você deu o exemplo da Embraer. Com todo respeito, meu filho, a Embraer compete com Estados Unidos e Rússia. Com a França, com os Estados Unidos. Com a França a gente tá bem um passo a mais. A gente sempre ganhava da França nas concorrências. Né? Sempre Estados Unidos e Rússia a gente compete. Então, que a Boeing e a Boeing, a Rússia eu também não lembro. Não lembro não, assim, mas são as três de investimento e nós estamos sempre competindo de igual para igual. Claro que eles têm investimento brutal. Mas parece que mesmo aí a gente perdeu terreno pra caramba, não perdeu? A gente era muito mais competitivo antes do que agora. Alguns anos, Porque assim, de 2016 para cá, teve um baque enorme para nós cientistas. A gente tava discutindo... Imagina, o que nós sobrevivemos hoje da ciência no Brasil é menos de 1/4 do que nós tínhamos em 2015. Ah, é? 1/4? 1/4. Agora você imagina, e mesmo assim o investimento, mesmo assim o dólar aumentando, porque a gente exporta praticamente tudo. A gente importa praticamente tudo. A gente vende, e assim, esse um quarto ainda é muito menor se levar em consideração. Comparativamente ainda é menor do que antes, porque o dólar está muito maior. A gente imagina, o investimento em ciência e tecnologia em 2002 ficou naquele pico assim de 2, 3 bilhões, falando no Fundo Nacional de Desenvolvimento Tecnológico. SNPq, CAPES, são os principais fundos de investimento.
2, 3 bilhões, aí começou a aumentar, chegou em 2000, aí começou a aumentar, 5, 6, 7, 8. Aí em 2008 teve o problema, aquele problema do mensalão, aí cai. Porque a primeira coisa que corta, tem qualquer problema, corta isso, educação, saúde e ciência e tecnologia. Aí passa, aí volta o pico. Em 2015 tem o pico novamente. Aí teve o impeachment, aí foi ladeira abaixo. Primeira coisa que o Temer fez foi cortar 46% de ciência, tecnologia e inovação. Para jogar para outro lugar ou simplesmente cortou? Cortou, disse para ter um controle no país, mas em compensação teve um aumento de mais de 50% para o judiciário. Porque eles precisam, né? É o pessoal que tá precisando de dinheiro. Tá precisando, ganha pouco, né? Pouco, né? Imagina você não vê alguns áudios absurdos, o pessoal reclamando de ganhar só 30 mil reais. É de chorar o coração. Todas as outras mordomias que os caras têm, né? Exatamente, auxílio moradia, porque a mansão que eles moram precisa de pagar energia ou coisa assim. Parece brincadeira, mas